Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, encharcando os nossos corações de muita fé, de muita esperança e de muita coragem para seguirmos adiante nas nossas tarefas, nas nossas missões, nos nossos deveres. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Felipe. Cadê o Felipe? Saiu? Quero agradecer o Felipe pela música. Ele não sabia, mas ele tocou a minha música favorita, que é Aos Pés do Monte. Eu fui professora de Felipe, gente. Vocês sabem que professora é muito coruja. Então, quando eu vejo o Felipe, meu coração, transborda. Aí depois ele vai dizer: professora, tu quer me matar de vergonha? Mas vamos lá. No Tabor, a proposta do amor. Tabor é um monte onde Jesus parou, subiu e levou consigo 2 apóstolos. Não estou conseguindo aqui, Valde. Vamos ver se eu consigo por aqui. Aqui. Foi. Quem nos conta em detalhes o que aconteceu no Tabor foi Mateus. No capítulo 17 de Mateus, tem uma sequência de acontecimentos que relata o que ocorreu no Tabor. Eu preferi fazer um resumo dessa sequência para que a gente possa, a partir desse resumo, ir trabalhando o entendimento do que ocorreu e trazendo para nós, agora, na nossa vida diária, no século XXI. Então, um resumo do que ocorreu naqueles dias. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu, em particular, para o alto do monte. Então, eles estavam a caminho de Jerusalém, pararam antes para subir ao monte. Levou Pedro, Tiago e João. Lá ocorreu a transfiguração e a materialização de Elias e Moisés. O que é transfiguração? Então, sobem no Tabor Jesus, Pedro, Tiago e João. Lá ocorre uma transfiguração com Jesus. Jesus se mostra, eu não diria totalmente como ele é, porque se ele se mostrasse totalmente como ele é, teria cegado os 3 apóstolos, de tamanha luz. Mas ele mostra parte de sua luz. Sabemos que Jesus é um espírito crístico, é um espírito que chegou à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é só Deus. Ele chegou à perfeição relativa e continuou a sua escala evolutiva. Dentro dos espíritos que chegam à perfeição relativa, os espíritos que estão mais adiantados chegam na escala crística. Jesus é um espírito crístico. Então, ele mostra parte da sua luz. Isso é a transfiguração. É como se, usando uma metáfora, como se ele tivesse virado uma grande luz. E ocorre também a materialização de Elias e Moisés. O que é materialização?
Materialização é quando um espírito que está desencarnado aparece para todos que estão presentes. Ele se materializa. Ele é possível que todos que estão presentes os vejam e possam, inclusive, tocar. É diferente do médium que tem mediunidade de visão. Então, o médium que tem mediunidade de visão, chegam espíritos, ele enxerga, porque ele tem essa mediunidade. Ele enxerga espíritos. O espírito não se materializou. Somente os médiuns que têm essa mediunidade de visão podem enxergar. Materialização não. Todos que estão presentes enxergam, porque o espírito se materializa. Então, nesse momento, Jesus se transfigura e Moisés e Elias se materializam. Os apóstolos se encantam. Vocês imaginam, gente, o clima espiritual desse momento? Se aqui, dentro do centro espírita, a gente já sente uma paz imensa. Se aqui a gente já sente um tratamento espiritual imenso. Vocês imaginem Jesus juntamente com Moisés materializado e Elias materializado. O clima espiritual. E João então diz: Senhor, Senhor, por que não fazemos 3 tendas e ficamos por aqui? Porque aqui está muito bom. É a mesma coisa que se a gente quisesse vir para o centro espírita e trazer uma barraca para cá. Aqui está muito bom. E está bom mesmo. A gente vem aqui para se tratar, para receber remédio, receber conforto, receber ensinamento. E claro que aqui é bom. Mas a gente precisa sair do portão para fora para colocar em prática. E Jesus então responde para Pedro: não fazemos as 3 tendas aqui, porque não é aqui que nós devemos ficar. Nós devemos descer para amar, para trabalhar, para servir. Trazendo para o nosso dia a dia, é a mesma coisa. A gente vem ao centro espírita para receber essa condição que nos dá fortaleza, para que a gente possa descer e resolver os nossos problemas familiares, que não são poucos, nossos problemas de saúde, nossos problemas emocionais, nossos problemas de relacionamento. Porque nós reencarnamos para descer o Tabor e aprender a amar e a servir. É importante ir ao Tabor? Importantíssimo. Por isso Jesus levou os apóstolos. Se não fosse importante, Jesus não teria levado. Jesus não fez absolutamente nada que não fosse importante. Tudo, absolutamente tudo que ele fez foram ensinamentos para todos nós. Tudo era pensado como ensinamento. É importante se reenergizar, é fundamental. Mas eu não posso ficar só nisso. Eu preciso descer. Então, continuando o nosso resumo, Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Os discípulos, presenciando as manifestações, depois de verem toda aquela grandeza, tiveram medo.
Jesus disse que não, que as tendas não serão armadas ali. E eles, perante tanta luz, tanta grandeza, tanto conhecimento, porque eles estavam tendo a prova viva que a morte não existe. 2 mortos estavam se materializando ali. Se eles estavam se materializando, é porque a morte não existe. Diante de tanto ensinamento, de tanta luz e de tanta grandeza, tiveram medo. E isso ocorre conosco também. Eu já vi espírita, não espírita, mas alguém que chegou perto do espiritismo, chegou a estudar espiritismo, e depois me disse, não, eu não vou ficar no espiritismo, porque eu tenho medo, porque é muita responsabilidade. E eu digo, você só está empurrando a responsabilidade para a próxima encarnação. Porque a evolução, ela é lei de Deus. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E todos nós estamos dentro da evolução de Deus e chegaremos a Cristo. Mas chegaremos todos nós a Cristo, sim, foi o próprio Cristo que nos disse, vós podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Todos nós chegaremos. Agora, o tempo que levará, vai depender de nós. Se eu quero conhecer a verdade do amor, do trabalho, da caridade, se eu quero conhecer a verdade, que eu sou um espírito a caminho da luz e que sou responsável por todas as minhas ações, sendo positivas ou negativas, que sou responsável por todas as consequências das minhas ações, que tudo, absolutamente tudo que eu planto, eu vou colher, sendo flores ou sendo vendaval. Eu é que preciso aprender a escolher a plantação. Chegar à maturidade espiritual e entender que a responsabilidade da minha evolução é minha, e não é da minha mãe, do meu marido, do meu tio, do meu avô, do meu irmão, é minha. E que eu preciso cuidar com responsabilidade dessa oportunidade que foi me dada, que se chama reencarnação. E que eu preciso entender que quanto mais responsável eu for em relação às minhas emoções, em relação às minhas plantações, em relação ao eu querer fazer o bem, muito mais suave vai ser a minha evolução. Porque eu não preciso necessariamente evoluir pela dor. Eu posso evoluir pelo amor, pela compaixão, pelo perdão, pelo serviço ao próximo. Então, os apóstolos tiveram medo. Nós também temos medo quando vemos a nossa vida se transformando em algo muito sério e nos trazendo muitas responsabilidades emocionais, muitas responsabilidades espirituais. Mas mesmo com medo, Jesus estava com eles. E eles desceram o monte. E continuando o resumo do capítulo 17 de Mateus. E descendo eles do monte, encontraram um pai desesperado. Então vocês lembram que eram 12 apóstolos. Foram 3 apóstolos que subiram com Jesus.
Os demais ficaram ao pé do monte. E tinha ali um pai desesperado. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de meu filho, que às vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. O menino era obsediado. O menino tinha problemas de obsessão. Uma obsessão tão séria que o obsessor ou os obsessores já haviam o tomado mentalmente. A obsessão é sempre mental. O espírito obsessor não entra no nosso corpo. Eu, espírito imortal, tenho o meu corpo que eu ganhei quando eu reencarnei. Esse corpo pertence a esse espírito. Então, o espírito obsessor não entra em nenhum corpo. Ele faz toda a obsessão mentalmente. Ou mais de um obsessor. E esse menino, então, estava tão já entregue à obsessão, que ele obedecia aos obsessores. Eles se mandavam jogar na água, ele jogava, mandavam jogar no fogo, ele se jogava. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E os discípulos que haviam ficado ao pé do monte perguntaram para Jesus: Senhor, por que a gente não conseguiu? Por que a gente ficou aqui tentando e não conseguiu? E Jesus então responde: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a este monte: passa daqui para acolá, e haveria de passar, e nada vos seria impossível. Mas a esta casta de demônios, já explico para vocês o que é demônio, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Por causa das... Vamos explicar item por item agora. Por causa da sua pouca fé. Então Jesus coloca que os apóstolos não estavam tendo fé nem em Deus, nem na sua própria capacidade de ajudar. A pouca fé é a pouca certeza de que Deus está conosco e vai fazer a parte dele, e a pouca certeza, ou certeza nenhuma, de que nós somos capazes de ajudar. Nós precisamos ter fé em Deus e fé em nós. Ter a certeza absoluta que Deus é Pai, que é a inteligência suprema do universo e que nada é impossível para Ele. Mas que eu preciso fazer a minha parte. E eu preciso estar capacitado para fazer a minha parte. Eu preciso me cuidar mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, para poder fazer a minha parte. E ter fé que eu estou fazendo o meu melhor. Muitas vezes a gente se deprecia. A gente se deprecia: não, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Isso não é humildade. Isso é depreciação. Humildade é saber que eu estou fazendo o meu melhor nesse momento e que Deus vai fazer a parte dele. Humildade é saber que eu tenho capacidade de fazer alguma coisa, mas que vai até um pouquinho, até onde eu alcanço. E ter certeza absoluta que Deus
vai fazer a parte dele. Porque em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esse monte, passa daqui para acolá, e haveria de passar. O Evangelho segundo o Espiritismo nos explica que Jesus não veio revogar as leis da natureza. Então é claro que ele não estava falando de um monte físico. Ele estava falando do monte dos nossos problemas. Que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos para o monte dos nossos problemas o seguinte: nós vamos resolver vocês. Nós por quê? Eu, Deus e os bons espíritos que me acompanham. Mas tem alguns problemas que são muito grandes, então eu tenho que ter a consciência que talvez eu vou levar a vida inteira, essa encarnação inteira, resolvendo esse problema. Mas eu tenho a certeza absoluta que ele vai ser resolvido. Eu fazendo a minha parte e tendo a certeza que Deus vai fazer a dele. Então, se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu olho para aquela montanha de problemas que veio junto comigo nessa encarnação, e mais alguns que não precisavam existir, e que eu busquei nessa encarnação por incúria, infantilidade, ignorância. Eu olho para aquela montanha de problemas e digo: vocês estão aqui porque muitos de vocês fui eu que coloquei aí. Outros vieram para me ensinar alguma coisa, para que eu possa aprender com os problemas. Que nem todos os problemas é só reajuste e resgate. Alguns problemas são também, chegam à nossa vida para que a gente possa evoluir. Eles vêm nos ensinar. Então, se eu tiver fé do tamanho do grão de mostarda, eu digo para esses problemas: nós vamos te resolver aos poucos, mas vamos fazer um projeto de vida para resolver. Então, eu preciso fazer um projeto de vida para resolver meu relacionamento com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, que são muito difíceis, porque já vem essa encrenca de longo tempo. Eu preciso fazer um projeto de vida para resolver alguns sentimentos meus, que eu tenho dificuldade, e eu vou fazer um projeto para trabalhar esses sentimentos, para diluir esses sentimentos ruins, para transformar sentimentos ruins em sentimentos bons. Então, é essa fé do tamanho de um grão de mostarda em mim e em Deus e nos bons espíritos que estão aos nossos lados para nos ajudar, é que eu posso me programar para ser melhor a cada dia e para resolver um pedacinho daquele problema a cada dia. E por fim, mas essa casta de demônios não se expulsa senão por oração e por jejum. Demônio, em latim é demon, é espírito. Não tem nada a ver com, nem vou dizer o nome, né? Não é. É espírito. Em latim, demon. Então, para essa casta de espíritos que fazem o mal, para esta casta de espíritos que fazem o mal, não se expulsa senão por jejum e oração. E muitos de nós acham que é jejum de comida. Não é jejum de comida. É jejum de deixar de fazer o mal. Então, para essa casta de espíritos que fazem o mal, só existe uma maneira de trabalhar com eles: oração, confiar em Deus e jejum do mal.
eu me propor a fazer um jejum do mal, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, das más ações. Esse, então, é o resumo do capítulo 17 de Mateus. E aí, para fechar nosso entendimento do resumo do capítulo 17 de Mateus, nós fomos buscar num livro chamado Livro da Esperança. Eu amo essa palavra, esperança. Livro da Esperança, capítulo 61. E como é que é o nome do capítulo 61? Com o auxílio de Deus. Então, Livro da Esperança, capítulo 61, título Com o auxílio de Deus. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel, então, ele vai fazer esse capítulo em cima do texto de Mateus 17, capítulo 17, versículo 19, e do capítulo 19, item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Mateus 17, 19 é sobre o grão, sobre a fé do tamanho do grão de mostarda que a gente acabou de estudar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele utiliza como base desse texto, é: a fé verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das causas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, foram esses dois textos que Emmanuel usou. Mateus 17, 19 e Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 3. Sobre a fé verdadeira ser sempre calma. Que a fé verdadeira faculta a paciência de saber esperar. Por quê, gente? Porque a gente entende que essa multidão, esse monte de problemas que existem na nossa vida, eles não chegaram ali por acaso nem de repente. Então eu preciso ir escalonando e diluindo e lapidando aos poucos, com paciência, com muito, mas muito amor, dedicação, seriedade e disciplina. O que não é fácil. Por isso a gente sempre precisa vir para cá, que é o nosso Tabor. Estudar, não vir só nas palestras, mas ser vinculado a casa pelo menos a um grupo de estudo. O grupo de estudo é muito importante. A gente aprende muito no grupo de estudo. Nos dá uma base para as horas difíceis, o estudo. E vim, né, na palestra, tomar passe, água fluidificada, para se reestruturar. E aí Emmanuel, então, faz esse texto lindo, a partir desses dois textos. Começa Emmanuel. Há quem diga que a discórdia e a ignorância, a penúria e a carência são chagas crônicas no corpo da humanidade, apelando simplesmente para o auxílio de Deus, qual se Deus estivesse escravizado aos nossos caprichos, com a obrigação de resolver-nos os problemas a golpe de mágica. Então Emmanuel começa dizendo: olha, há pessoas que dizem
que a discórdia, a ignorância, a penúria, as dificuldades da vida, as carências, são chagas crônicas e que só Deus pode resolver. Como se Deus fosse o nosso serviçal, nosso escravo, resolvendo os nossos problemas. E a gente já viu que não é isso, que a gente precisa descer o monte para fazer a nossa parte. E continua Emmanuel: indubitavelmente, nada de bom se efetua sem o auxílio de Deus. Isso é certo. Isso é certo. Tudo de bom que acontece é sempre com o auxílio de Deus, é sempre com a permissão de Deus. No entanto, vale destacar que o infinito amor age na Terra nas questões propriamente humanas pela capacidade do homem, atendendo à vontade do próprio homem. Então, aquela injeção que o enfermeiro precisa aplicar no paciente é obra de Deus, mas o enfermeiro está sendo partícipe, fazendo a parte dele. E assim, o tempo todo, todos nós. Aquela comida gostosa que a gente almoça, janta, lancha, alguém fez. Alguém foi partícipe de Deus, se preocupando com a nossa alimentação. Todos nós somos cuidados o tempo todo. Mas todos nós precisamos cuidar o tempo todo. Quando a gente vai saber que o planeta Terra entrou em regeneração? Quando todos pensarmos no bem de todos. Já estamos em regeneração quando isso acontecer. Quando eu pensar na saúde do outro, o outro pensar na minha saúde. Quando eu pensar nas emoções do outro, o outro pensar nas minhas emoções. Quando eu não fizer para o outro o que eu não quero que faça para mim. Quando eu, o tempo todo, pensar em não errar com o outro e fazer o bem. O tempo todo agir da maneira que eu gostaria que agissem comigo. Já entramos em regeneração. Quando isso ocorrer, já estaremos no planeta de regeneração. Já estaremos juntos regenerando. Porque para entrar no planeta de regeneração é necessário querer regenerar. E para querer regenerar é necessário querer descer o monte, não ficar no conforto das tendas e ir ao encontro do irmão que está precisando de mim. Como naquele momento era aquele pai com o filho obsediado. Mas pode ser um avô, uma avó, uma mãe, um tio, uma tia, pode ser um cachorrinho de rua, um gatinho de rua que precisa de alimentação, de água, pode ser uma criança doente, pode ser tanta coisa, pode ser uma amiga precisando de atenção, pode ser alguém que errou com a gente precisando do nosso perdão. Todas essas circunstâncias é a gente descendo o morro, descendo o Tabor, para aprender a servir e amar. Indubitavelmente, nada de bom se efetua sem o auxílio de Deus. No entanto, vale destacar que o infinito amor age na Terra, nas questões propriamente humanas, pela capacidade do homem, atendendo à vontade do próprio homem. Que bom quando eu acordar de manhã e disser: Senhor, eis-me aqui, Senhor. O que posso fazer para ser útil? O que posso fazer para fazer a diferença na vida de alguém? Para fazer a diferença na vida de um animalzinho, de uma árvore, de uma planta? Não sei.
que eu posso fazer para fazer a diferença? As criaturas, continua Emmanuel, as criaturas terrestres, através de milênios, vêm realizando as mais belas empresas de evolução com amparo divino. Então, Emmanuel está colocando que todos nós que habitamos o planeta Terra, através dos milênios, viemos realizando as mais belas empresas de evolução com amparo divino. Inventamos a roda, o carro, a carruagem, a máquina de lavar, a enceradeira, a vassoura, e os remédios, tanta coisa. Viviam segregadas no primitivismo dos continentes. Nós, moradores do planeta Terra, vivíamos segregados no primitivismo dos continentes. Quando se decidiram a conhecer o que havia para além dos mares enormes, com o auxílio de Deus, construíram as naves que se sustentam sobre as ondas. Quando a gente decidiu fazer a nossa parte, tivemos ajuda, construímos as naves e navegamos. Venciam penosamente as longas distâncias, quando se dispuseram a buscar mais largas dotações de movimento com o auxílio de Deus. Fabricaram veículos a motor que deslizam no solo ou planam no espaço. Aqui ele fala do trem, e do avião. O que Emmanuel está dizendo para nós? Tínhamos muitas dificuldades técnicas, mas quando decidimos fazer a nossa parte, fizemos coisas lindas, sempre com o auxílio de Deus, obviamente, mas sempre a partir de uma decisão nossa de fazer. Jaziam submetidas às manufaturas que lhes mantinham todas as faculdades na sombra da incipiência. Quando resolveram conquistar o tempo preciso para o cultivo mais amplo da inteligência, com o auxílio de Deus, estruturaram as máquinas que lhes descansam a mente e as mãos. Por toda parte, desde o cérebro eletrônico à enceradeira. Lembrando que esse texto do Livro da Esperança é um texto é do século passado, tem mais de 30 anos. Padeciam visão limitada quando diligenciaram obter novos meios de análise. Com o auxílio de Deus, passaram a deter lentes e raios que lhes facultam observações minuciosas, tanto nos astros quanto nas peças mais infinitas no mundo orgânico. Aqui ele fala do microscópio e dos grandes telescópios. A gente pôde ver o macro e a gente pôde ver o micro. Tudo a partir de trabalho, suor e decisão de aplicar a nossa inteligência para a evolução, e sempre com o auxílio de Deus. Mas vocês percebam que o que Emmanuel está colocando aqui para nós é que sempre a decisão de fazer foi nossa. A decisão de descer o monte é nosso. De aplicar a nossa inteligência, a nossa capacidade de amar. Essa decisão precisa ser nossa, diária, cotidiana.
E Emmanuel continua. Experimentavam manifesta insuficiência de de comunhão espiritual, quando se afadigaram por estabelecer contato entre si. Com o auxílio de Deus, atingiram as comunicações sem fio, que lhes permitem um mútuo entendimento de um lado a outro da Terra em frações de segundo. Isso que aqui ele não estava falando ainda do celular, né? Estava falando da comunicação por rádios. Tudo isso conseguiram aprendendo, trabalhando, sofrendo e aperfeiçoando. Então, Emmanuel dá vários exemplos do quanto nós, habitantes do planeta Terra, evoluímos tecnicamente, sempre com a permissão e com o auxílio de Deus. E sempre com determinação nossa. Tudo isso conseguiram aprendendo, trabalhando, sofrendo e aperfeiçoando. Nós reencarnamos. Quais são os objetivos da reencarnação? Aprender a trabalhar, aprender a servir, reparar o mal que a gente fez, reconstruir o que um dia destruímos. E é tudo junto, gente. Na mesma família, no mesmo trabalho, no mesmo centro espírita, eu estou aprendendo a trabalhar, eu estou crescendo, eu estou evoluindo, eu estou desenvolvendo a minha inteligência, meu sentimento, minha espiritualidade e, ao mesmo tempo, também, pessoas às quais eu prejudiquei estão perto de mim. E aí eu estou reparando, reconstruindo, refazendo laços aos quais eu destruí em outros momentos. Então, os objetivos da reencarnação, eles estão todos juntos. E para desfrutarem semelhantes benefícios, pagam naturalmente a aquisição de passagens e utensílios, engenhos e serviços. Assim também, os males que atormentam a vida humana podem ser extirpados na Terra. Extirpados. Assim também, os males que atormentam a vida humana podem ser extirpados da Terra, se procurarmos construir o bem à custa do próprio esforço, com o auxílio de Deus. Então, o que Emmanuel está dizendo? Que a gente já cresceu muito, mas muito tecnologicamente. E que a gente foi muito responsável por isso, porque a gente decidiu que queria evoluir tecnicamente. Mas que agora a gente precisa decidir que quer extirpar os males que atormentam a vida humana. Isso é uma decisão nossa. E por onde a gente começa? Pelos males que atormentam o meu coração, as mágoas, as tristezas, as revoltas. Tratar o meu sentimento. Não guardar lixo mental. Não cultivar coisas ruins no coração e na mente. E a partir desse tratamento que eu proponho em mim, eu vou expandindo para uma pessoa na família, para duas, para três, para a família toda. Eu vou expandindo. E quando eu estiver pronto, Deus vai me usar para ajudar mais e mais e mais pessoas. Porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, esses males que atormentam a vida humana, que podem ser extirpados, eles precisam começar por nós, não pelo outro. E nós temos a infeliz ideia que eu tenho que começar atormentando a vida do meu marido.
ou atormentando a vida da minha esposa, ou atormentando a vida de alguém. São os males que existem em mim, que eu vou fazer um projeto de vida para extirpar. Aí, vocês lembram quando a aeromoça fala para a gente, se a máscara cair, coloque primeiro em você? Não adianta eu querer colocar a máscara no outro, eu vou morrer. Bota a máscara em você. Olha para você. O que eu preciso? O que está me atrasando? O que está me deixando para baixo? Trabalha isso em você. Principalmente o perdão. E o auto-perdão. Trabalha. E aí sim você vai estar pronto para ir trabalhando e ajudando, e ajudando, e ajudando. E essa ajuda vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando. Para que a gente possa construir o bem, à custa do nosso próprio esforço, com o auxílio de Deus. Tesouros de tempo e orientação, entendimento e recursos outros não nos faltam. Urge, porém, reconhecer que somos responsáveis pelas próprias obras. É muito bom estar na tenda, no Tabor, junto com espíritos muito mais evoluídos que eu. Claro, o espírito mais evoluído que eu não vai me machucar, não vai me tratar mal, não vai errar comigo. Nossa, estou lá numa boa. Mas Jesus disse, aqui foi só um momento de oração e refazimento. Descendo. Somos todos responsáveis pelas nossas próprias obras. A oração e o jejum das coisas ruins são decisão nossa, a cada dia. Desse modo, com o auxílio de Deus, será possível transformar o mundo em radioso paraíso, a começar por nós mesmos. No entanto, isso apenas acontecerá se nós quisermos. A decisão é nossa. É diária. É difícil. Tem dias muito difíceis. E para isso existem os amigos espirituais, os amigos, não sei o que aconteceu aqui, Valdir, mas pode tirar, que já acabou o texto. Os amigos espirituais, os amigos que estão encarnados. Existem possibilidades. A gente vem para o centro, a gente ora, a gente escuta a palestra, a gente estuda, a gente toma passe, a gente refaz, a gente retorna. Se necessário for, pede ajuda. Mas o importante é a decisão diária de ser melhor a cada dia, de ser útil, de ser amor, de ser esperança na vida dos outros, de ter uma palavra de fé, de ter uma atitude de fé. Sempre lembrando que nós somos muito responsáveis pelas nossas obras, pelas nossas palavras, pelos nossos sentimentos. Que sigamos, gente, que venhamos sempre ao Tabor refazer, para ter certeza absoluta, como os apóstolos tiveram que a morte não existe, quando eles viram Moisés e Elias. Que venhamos sempre a essa casa espírita, nos refazer, mas que possamos sair na decisão de ser melhor a cada dia e de fazer o bem, o melhor que a gente possa a cada dia. Que Jesus nos abençoe.